Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da SES Unita, aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo agora no nosso ponto 5, mediação e arbitragem no comércio internacional, do nosso curso de arbitragem e mediação internacional aqui em Relações Internacionais. Pessoal, de acordo com a International Chamber of Commerce, que é a ICC, a Câmara de Comércio Internacional, CCI em português, apesar que em português eles chamam também ICC, né? As empresas optam pela arbitragem ao invés do contencioso judicial devido à sua neutralidade, o caráter definitivo, aplicabilidade, flexibilidade dos procedimentos e habilidade para a escolha dos árbitros. Aqui, essas vantagens da arbitragem em relação aos procedimentos judiciais a gente já estudou exaustivamente, né? Então, a gente sabe dessas vantagens que a arbitragem tem. A edição de 2015 da pesquisa Improvements and Innovations in International Arbitration, da Queen Mary University of London, confirma que a arbitragem é o método preferido para resolver disputas transfronteiriças. Isso aí não é nenhuma novidade, inclusive acho que é por isso, inclusive, que o nosso curso de Relações Internacionais tem essa disciplina, e, com certeza, na área de comércio internacional, pela praticidade, por todas aquelas características, agilidade, ser especializado, todas aquelas características, a arbitragem é o meio mais utilizado para a resolução de conflitos no comércio exterior. Os procedimentos de arbitragem são dirigidos pela autonomia das partes, que são escolhas, perdão, feitas pelas próprias partes sobre como querem que o litígio seja conduzido. A primeira opção consiste em decidir se pretende ou não optar pela arbitragem. As partes podem então escolher o tipo de arbitragem, se será administrada por uma instituição ou não, e se sim, qual o local, o idioma em que ocorrerá a arbitragem, né? A lei aplicável, o número de árbitros, entre outros. As partes podem também escolher os árbitros ou acordar no método de sua seleção. Isso vocês já conhecem, né? A arbitragem dá toda essa autonomia para as partes. Escolher língua, escolher lei aplicável, escolher número de árbitros, saber se aquela pessoa vai ser não um juiz federal, togado ou estadual, mas sim alguém que realmente tenha conhecimento daquele tipo de causa, né? Existe uma enorme flexibilidade procedimental no contexto de uma dada arbitragem, como vocês sabem, né? O contencioso judicial em áreas transnacionais geralmente tende a ter lugar nos tribunais de uma das partes do litígio. Isso significa também que o juiz irá partilhar a nacionalidade de uma das partes, ou pelo menos a educação e formação legal. As partes ou partes opostas podem sentir alguma discriminação ou estranheza. Bem, pessoal, aqui é uma vantagem, né, de você utilizar a arbitragem, que seria justamente permitir que você escolha um juiz, por exemplo, que não está ligado a um tribunal num país das partes, que acaba tendo a mesma educação, que acaba sendo uma pessoa que partilha daquela cultura e que muitas vezes tende a julgar de forma favorável a uma pessoa que tem a mesma nacionalidade que ele, né? Então, a arbitragem internacional, perdão, ela é neutra em nível de nacionalidade, porque você tende a escolher uma pessoa que não seja da sua nacionalidade, né? No sentido de que não precisa existir uma ligação entre o local da residência de nenhuma das partes e o local da arbitragem. As partes podem escolher qualquer lugar para arbitragem, qualquer lei aplicável e qualquer idioma para arbitragem. Então, essas são as vantagens, inclusive, em relação a escolher um árbitro que seja de um país neutro, né? O poder das partes para escolher os árbitros é uma grande vantagem da arbitragem, inspira confiança em quem decide e assim no processo em si. Além disso, significa que o litígio será apreciado por indivíduos com as qualidades técnicas, como a gente já destacou, ou os conhecimentos jurídicos necessários. Então, as partes vão definir quem tem o perfil para resolver melhor aquilo. Um profissional de comércio exterior, um juiz togado, então isso tem que ser avaliado. Claro, na arbitragem não vai ter juiz togado, né? Quando apenas irá estar presente um único árbitro, as partes tentam acordar no indivíduo, sem que tenha de haver um processo de seleção.
Quando são três árbitros, cada parte escolhe um coárbitro e o presidente é nomeado através de um processo de seleção. Como alternativa, as partes podem preferir que sejam os coárbitros a determinar quem será o árbitro que preside. Então, cada um escolhe um árbitro e os dois escolhem um terceiro. É comum dizer que a arbitragem é tão boa quanto os árbitros. Claro, depende da qualidade, da formação, do conhecimento desses árbitros, né? Evidentemente, não há dúvida de que a qualidade e experiência dos árbitros irão ter um impacto significativo na qualidade do processo e no seu resultado. Pode ser importante, ou pelo menos desejável, que os árbitros possuam certas competências e especialidades, seja linguística, técnica, legal. Então, qual é o idioma que o árbitro domina? Ou idiomas. Quais são os aspectos técnicos? Qual é o conhecimento legal que ele tem do assunto? Então, aí reparem que tem o conhecimento linguístico, técnico e jurídico, né? Todos os árbitros devem ser e permanecer independente das partes e imparciais ao decidir o caso, também são características que a gente já estudou, só está repisando, né? Nomear, revisando, melhor, repisando não, revisando, fica mais bonitinho. Nomear o árbitro adequado em situações em que as partes não podem chegar a um acordo sobre o árbitro é uma das funções centrais para qualquer instituição arbitral. Muitas vezes as partes dizem, olha, estou escolhendo aqui, por exemplo, a ICC, que é a que a gente vai falar, né? Pessoal, então, todos os árbitros devem ser e permanecer independentes das partes e imparciais ao decidir. Nomear o árbitro adequado em situações em que as partes não conseguem chegar a um acordo sobre os árbitros é uma das funções centrais para qualquer instituição arbitral. Por exemplo, no caso da ICC, é muito comum que as partes digam, olha, a ICC é quem vai escolher, até porque é uma instituição idônea que funciona há mais de 100 anos. A arbitragem pode ser mais rápida e mais barata que o contencioso em tribunais. Árbitros com experiência desenvolveram perícia na elaboração de procedimentos que maximizam a eficiência do tempo e custos, né? Minimizando o rompimento dos negócios comuns de partes envolvidas em procedimentos arbitrais. Então, a vantagem é essa, você vai escolher um árbitro que já tem essa experiência, que inclusive eles tendem a resolver a questão de forma que as partes não rompam os negócios entre elas e que se puderem manter, perfeito. A arbitragem, então, ela é rentável porque a velocidade relativa da arbitragem comparada com o litígio mantém os custos dos advogados mais baixos, não só custos dos advogados, custos dos tribunais geral, inclusive custas, né? As partes geralmente pagam menos a longo prazo pela arbitragem do que se levassem seus casos para cortes nacionais, no qual teria recursos e teria os custos do advogado, claro. Pessoal, aqui encerramos a primeira parte do ponto 5 da nossa disciplina aliás, de arbitragem e mediação internacional. Ficamos por aqui, sempre estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.